Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do ciclo de entrevistas de jovens candidaturas autárquicas com o Francisco Ambrósio. Hoje temos a honra de receber connosco Pedro Roque, candidato à Assembleia Municipal de Castelo Branco. Pedro, obrigado pela tua presença. E antes de começar, queria esclarecer que este episódio vai ter uma duração máxima de 40 minutos. Vai funcionar com um molde de cerca de 12 questões, mais 3 à opção do entrevistador, que sou eu. Vamos passar por temas como o teu percurso pessoal, profissional, juventude, políticas locais, aspirações para a autarquia, participação cidadão local, desculpa. Tempo máximo de entrevista, já disse, são os tais 40 minutos. E vamos então começar. Primeiro, Pedro, gostava de te perguntar quem é que tu és além da política? Obrigado pelo convite e quero primeiro de tudo agradecer a oportunidade ao Projeto Academia e saudar a iniciativa e o projeto, que acho que é bastante importante dar voz aos jovens, na generalidade, mas também aos jovens que estão na política. Fora a política, tenho 28 anos, nasci em Mirandela, mas sempre vivi quase desde a nascença em Castelo Branco, exceto quando estudei no Instituto Superior Técnico em Lisboa, onde tirei o mestrado em Engenharia Informática, área na qual trabalho. Nos meus tempos livres estou ligado a algumas associações do Conselho, mas especialmente nesta altura das eleições autárquicas, o tempo livre resume-se muito a política. Muito bem. Assim pergunto-te, já que falaste agora na política, casa muito bem com a próxima pergunta, que é: o que é que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve algum momento ou experiência que tenha sido decisiva, algum gatilho? Eu tenho 28 anos, mas apenas me juntei a um partido político há 4 anos, sendo que desde muito jovem me interessei por política. Gostava muito de falar com os meus amigos, quando convivia com eles sobre política, até que chegou um momento em que pensei, bem, chegou a altura de parar de ser um mero comentador de política de café, entre aspas, e passar a ter uma participação ativa. E depois surgiu a Iniciativa Liberal, identifiquei-me com os ideais, e desde há 4 anos comecei nesta aventura. Fui um dos membros fundadores do Núcleo Territorial de Castelo Branco da Iniciativa Liberal e o primeiro coordenador e coordenador atual desde aí. E para mim a eleição autárquica, desde o início, sempre foi o meu objetivo principal. Isto porquê? Acho que hoje em dia a política que tem mais atenção e que os médias também dão mais atenção é a política nacional, mas eu acho que toda a gente que se quer envolver na política deve começar na política local, porque é aquela política que toca mais perto das pessoas, toca mais perto dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, da nossa família, e é um local onde podemos ter um impacto mais imediato. E após esta contribuição para a política local, acho que aí sim depois faz sentido poder pensar, dependendo das ambições pessoais de cada pessoa, obviamente, em pensar em política nacional, mas eu acho que o primeiro contributo deve ser para a política local. E eu acho que posso dar o meu contributo para Castelo Branco, para o Conselho de Castelo Branco, com novas ideias, com a mudança dos 28 anos de liderança do Partido Socialista, em que apenas mudam as caras, mas a política continua a ser a mesma. E com novas ideias, acho que podemos dar um novo rumo a Castelo Branco, e é para isso que aqui estou eu. E a forma de realmente contribuir para esta mudança é candidatando-me nas eleições autárquicas e contribuindo para que esta candidatura seja bem-sucedida. Pedro, falas nessa vontade que tens de mudança e tendo apenas 28 anos, achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e soluções da autarquia que te candidatas? Tenho a certeza. Ou seja, o que eu vejo especialmente na política local de Castelo Branco é que os rostos mudam, mas as políticas continuam as mesmas. E ano após ano, mandato após mandato, os resultados continuam a ser iguais. Os nossos jovens continuam a abandonar o Conselho, o salário médio do Conselho continua a ser baixo, os empregos qualificados escasseiam
e mandato após mandato continua tudo igual. Já está comprovado e visto que continuar na mesma não muda. E um político que tenha 50, 60 anos, ou que é o habitual em Castelo Branco, pelo menos, já tem a mentalidade e a política definida a priori, ou seja, para ele sempre foi assim, ele ou ela, e sempre será. Com a minha juventude e com também um partido diferente do habitual em Castelo Branco, e com muitas pessoas associadas a esta candidatura, que anteriormente a esta candidatura nunca se candidataram a qualquer órgão político, podemos contribuir realmente para essa diferença, porque não temos medo de inovar, não temos medo de ser disruptivos e não temos medo de fazer diferente. Porque se continuarmos com a mesma receita, os resultados vão ser iguais. E eu acho que aqui contribui a minha juventude. Ou seja, que ao ser jovem, tenho mais ambições do que uma pessoa que está prestes a entrar na reforma. E por ter essas ambições, penso que se pode fazer mais e que é possível conseguir mais e que o interior não é fatalidade nenhuma. Algo que eu não gosto mesmo, e vejo outros políticos do interior sempre a usar a mesma desculpa, que é o interior. É o interior como se fosse a desculpa para todos os males que existem no interior. Para mim, ser do interior não é nenhuma fatalidade. Eu acho que até deve ser uma oportunidade. Existem por essa Europa fora muitas outras cidades, vilas, aldeias que estão no interior dos seus próprios países e não é por isso que o seu desenvolvimento é pior ou melhor do que o litoral. Em Portugal temos uma política altamente centralista, é verdade, mas se não formos nós a querer contrariar a política centralista e a mudar para que o interior realmente se torne num grande polo de desenvolvimento quando ele pode ser, não será ninguém. E se continuarmos resignados ao interior ser uma fatalidade, cá estaremos durante muitos anos a queixar-nos do mesmo. Pedro, obrigado. Agora que já conhecemos um bocadinho de ti e aquilo que te cativou e te motivou a entrar na política, vamos agora então partir para as perguntas. Começamos pela juventude. Pergunto-te quais são as principais medidas da tua candidatura para os jovens na tua área. Um dos grandes principais objetivos da nossa candidatura, e nós traçamos mesmo como um objetivo concreto, um número concreto, que é a criação de 500 novos postos de trabalho qualificados. E porquê definir este número como um objetivo? Primeiro de tudo, representa menos de 1% da população do Concelho de Castelo Branco. Ninguém vai fazer acreditar que em 4 anos a Câmara Municipal não pode contribuir para a criação de 500 novos postos de trabalho qualificados em Castelo Branco. E algo que também nós queremos contrariar na política local é que em todas as campanhas fazem-se propostas, fazem-se promessas, mas não se definem objetivos. Ou seja, eu acho que nós partimos do pressuposto que nós estamos a propor-nos alguma coisa. E para nos propormos alguma coisa, temos que definir quais são os nossos objetivos que queremos atingir. E o nosso principal objetivo é ao final do nosso mandato, caso sejamos vencedores desta corrida autárquica, queremos acabar o mandato com mais 500 novos postos de trabalho qualificados em Castelo Branco. E isto porquê? Porque é que este é o nosso principal objetivo? Porque um dos grandes problemas que identificamos em Castelo Branco é que os nossos jovens, ano após ano, continuam a sair do nosso concelho. Tanto para concelhos no litoral, nos empregos, onde há mais empregos qualificados, onde os salários são mais elevados, ou até mesmo para outros países. E um concelho onde os seus jovens não conseguem criar família, criar a sua vida aqui, é um concelho que a longo prazo está condenado ao fracasso. E é por isso mesmo que nós definimos este como o nosso principal objetivo e para isso temos variadas medidas. Por exemplo, queremos criar bolsas municipais de fomento ao empreendedorismo, porque nós acreditamos no talento dos nossos jovens que saem cá do nosso Instituto Politécnico, ou que cresceram cá, ou então que estudaram fora e depois até têm a oportunidade de voltar. Queremos criar estas bolsas municipais para que todos tenham a possibilidade de, acabados os seus estudos, tenham uma ideia de negócio ou de trabalho que queiram arriscar, e não importa os meios ou a família de onde vieram. Têm uma bolsa municipal à disposição que podem, durante X tempo, tentar criar o seu negócio, tentar criar o próprio posto de trabalho.
Para além disto, queremos reestruturar o SEI, que é o Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco, que era suposto ser uma incubadora de empresas, mas neste momento é simplesmente um escritório com alugueres baratos, promovidos pela Câmara Municipal. Queremos que o SEI volte à sua missão de ser uma verdadeira incubadora de empresas e, para além desta reestruturação, queremos também ampliar este SEI e torná-lo um centro de inovação e tecnologia, baseado no modelo do Tagus Park em Oeiras, que combina edifícios públicos com edifícios privados. Um dos grandes problemas em Castelo Branco neste momento é que existem espaços industriais, existem espaços para comércio, mas não existem aqueles edifícios de escritório que vemos nas grandes cidades. Ou seja, as empresas de novas tecnologias que têm 50, 60 trabalhadores e que estão à procura de um open space para se fixarem, não encontram espaços como esses em Castelo Branco. Ou encontram espaços muito pequenos, como pequenas lojas, ou então encontram espaços que são para a indústria. E nenhuma destas desagrada. Por isso, achamos importantíssimo para que os setores de alto valor acrescentado, especialmente, que são esses que trazem os empregos qualificados, se possam implementar e fixar em Castelo Branco, que haja espaço para tal e aqui a Câmara deve ser um promotor para que este, juntamente com o investimento privado, para que este Centro de Inovação e Tecnologia possa servir essas necessidades. Para além disso, como todos os negócios em Castelo Branco, aqueles que ainda vão surgir e os que já existem, precisam de investimento, queremos que a Câmara Municipal crie uma task force especialmente dedicada à atração de investimento e também a estabelecer parcerias com fundos de capital de risco, tanto nacionais como estrangeiros, para investir no talento local, nas novas empresas que para aqui venham, que possam ter um novo investimento promovido pela Câmara Municipal, desta forma para ajudar as empresas a expandirem-se e, desta forma, voltando de novo ao objetivo principal, contribuindo para que haja mais emprego qualificado e para que haja melhores salários em Castelo Branco. Outra medida que também temos para fomentar o talento local e fomentar o dinamismo dos nossos jovens é criar a competição anual do empreendedorismo alicastense. Achamos que se a Câmara tiver um papel promotor, novamente, a fomentar o espírito empreendedor nos nossos jovens, vão haver 100 jovens que vão tentar. Muitos podem falhar. Falhar é humano e o que importa é tentar de novo. Mas destes 100 que tentam, se 10 forem bem-sucedidos, já é um sucesso. Significa que irão haver mais 10 ideias de negócio, provavelmente mais de 10 empregos qualificados a surgir após estas tentativas todas. E para completar este pacote de medidas, juntamente com estas medidas todas, que queremos também realizar eventos nacionais dedicados às startups e ao empreendedorismo em Castelo Branco. Com este pacote de medidas todo, o que nós queremos e ambicionamos criar é um verdadeiro cluster de inovação e empreendedorismo em Castelo Branco. Algo que a Câmara Municipal nunca apostou e que, voltando à pergunta anterior, se tem que partir de uma política de mudança, uma política que queira inovar e que queira ser disruptiva. Temos que apostar em políticas novas, porque está visto que o que nos governou até agora não funcionou e os nossos jovens continuam a sair e não encontrar o emprego qualificado que aqui procuram em Castelo Branco. Agora pergunto se na tua visão, que papel devem ter as associações juvenis, culturais e desportivas na definição de políticas locais e como pode a autarquia melhorar esse trabalho? Deste-nos aqui alguns exemplos de empresas e de empreendedorismo e agora pergunto mais respectivamente com as associações locais. Viver em Castelo Branco, para além da componente económica, que todos precisamos de pagar as contas ao final do mês, os empregos qualificados acabam por contribuir, também é importante que as pessoas tenham atividades lúdicas para fazer e as associações desempenham um papel essencial nessa parte. Não só na parte lúdica, mas também na parte social. Existem muitas associações da parte social em Castelo Branco que desempenham um papel importantíssimo na comunidade. Por isso mesmo, devem ser recompensadas pelo serviço que prestam à comunidade. Nós, na nossa candidatura autárquica, um cuidado que tivemos foi que desde janeiro deste ano começámos a reunir com todas as associações locais
do nosso Conselho, tendo já reunido até agora com mais de 50, e começámos bastante cedo, porque acreditamos exatamente nisso, que elas devem ter um contributo na definição das políticas locais. E queríamos contrariar um pouco a ideia de que os políticos só vão visitar as associações, empresas ou outros participantes na vida comunitária em tempo de eleições apenas para a foto. Nós quisemos visitá-los antes para receber os contributos deles e para os incorporar no nosso programa autárquico. Esta foi uma das formas que, se os políticos mostrarem mais abertura, as associações podem desempenhar um papel mais importante. E outra forma que vejo que as associações, e não só as associações, mas os cidadãos gerais, podem participar numa política mais participativa é através de, por exemplo, orçamentos participativos municipais, que é uma das nossas propostas. Também queremos descentralizar as assembleias municipais, ou seja, a Assembleia Municipal, em vez de apenas acontecer no Salão Nobre da Câmara Municipal, passar a acontecer nas sedes das associações pela cidade, nas freguesias mais rurais, ou seja, descentralizar o poder político para estar junto da população. Mas não basta descentralizar. É preciso, que é outra das nossas propostas, que a Assembleia Municipal, por exemplo, passe para um horário pós-laboral. Não faz sentido a Assembleia Municipal ser às 9 da manhã de uma sexta-feira, em que poucas pessoas podem participar na Assembleia Municipal, e depois o que acontece é que vamos ver as últimas Assembleias Municipais todas e é rara a intervenção do público que existe. Porquê? As pessoas estão a trabalhar, como é óbvio. Ou seja, com esta componente de descentralizar as Assembleias Municipais e passá-las para um horário pós-laboral, estaremos a dinamizar e a promover a participação cívica tanto dos cidadãos como das associações que se poderão fazer representar nestas assembleias mais facilmente. Só acrescentava aqui um ponto que também é outra das nossas propostas, que neste momento existe um regulamento de apoio ao associativismo da Câmara Municipal, em que basicamente são definidas as regras para a distribuição dos fundos públicos pelas várias associações do Conselho. O regulamento deve ser parcialmente revisto em certas áreas. Por exemplo, há desportos que estão mal classificados, são classificados como desportos individuais quando deviam ser coletivos. Isto tem implicações nos fundos que recebem. Também existem apoios indiretos que não são considerados. Por exemplo, existem associações que têm um espaço cedido gratuitamente pela Câmara Municipal e outras que pagam renda, sendo que o apoio depois financeiro atribuído por este regulamento é o mesmo. Não faz sentido, porque existe um apoio indireto na cedência do espaço gratuito. E há um fator que nós queremos inovar e outra vez ser disruptivos. Nós queremos criar o voucher associação. O voucher associação é uma medida em que, se nós formos eleitos, queremos implementar, em que, em vez de ser apenas e só a Câmara Municipal a decidir quais é que são as associações que recebem os fundos públicos e quanto é que cada associação recebe, nós queremos criar um voucher que é distribuído a cada município, através da Albiep, que é outra das nossas propostas, em que depois cada município é que escolhe qual é que é a associação a que o seu voucher, que contém um valor financeiro associado, é destinado. Desta forma, promovemos as melhores associações, aquelas que prestam melhor serviço à comunidade e, por isso, vão ser escolhidas por mais cidadãos, também fomentamos a participação política e ativa dos cidadãos, porque vão ser eles a decidir onde é que o dinheiro público deve ser utilizado. Acho que tenho mais medidas, mas acho que já estou aqui a alongar um pouco, por isso fico por aqui. Obrigado, Pedro. Agora vamos passar também um bocadinho para aquilo que são as prioridades da tua candidatura para a autarquia. Começo por te perguntar se tivesse de eleger uma prioridade absoluta neste momento para a tua autarquia, qual seria e quais são os teus maiores desafios neste momento? A prioridade absoluta, como disse anteriormente, é a criação de mais emprego qualificado. É o problema essencial. Por exemplo, há zonas do litoral onde existe um verdadeiro problema da habitação, há preços insuportáveis nas casas. Em Castelo Branco os preços já aumentaram na habitação, mas não aumentaram tão significativamente como aumentaram no litoral. Neste momento ainda é possível encontrar no mercado, em Castelo Branco, na cidade,
T1, T2 e até mesmo T3 ali a rondar os 500 euros. Ou seja, se conseguirmos subir os salários com mais emprego qualificado, mais oferta de emprego que obriga as empresas a competirem entre si pelos trabalhadores e desta forma aumentar os salários. Se conseguirmos aumentar os salários, o problema do preço das habitações, que já se faz sentir em Castelo Branco, é diminuído. Ou seja, o nosso grande principal foco é a criação de mais emprego qualificado. Porque quanto mais emprego qualificado houver, mais os salários vão subir, mais os nossos jovens têm oportunidades para ficar aqui em Castelo Branco e ter aqui as suas perspectivas profissionais que tanto ambicionam sem saírem para outros concelhos ou até mesmo para outros países. E este e só o nosso verdadeiro objetivo primordial mesmo, que é a maior parte dos problemas em Castelo Branco resume-se aos salários serem baixos. Os problemas associados vão todos dar a neste momento. Os nossos maiores desafios, eu diria mesmo que é vontade política. Para resolver este problema é preciso inovar, é preciso ambição, e não tem havido nos últimos anos, e mesmo os nossos concorrentes a estas eleições, nós temos o PS a concorrer, obviamente, o Presidente é recandidato à Câmara, e mesmo o sempre, que é uma coligação PSD-CDS no papel, mas na verdade é coligada com o Movimento Independente, quem está à frente e quem é o candidato é um ex-presidente socialista. Ou seja, não há mudança de políticas, há mudança de rostos, há proposta para mudar de rosto, mas as políticas vão ser iguais. E vamos continuar exatamente na mesma, enquanto não houver coragem para fazer diferente. E para isso cá estamos nós. E era mesmo essa a próxima pergunta, que é o que diferencia a tua candidatura das restantes? Não ter medo de inovar, não ter medo de arriscar, que é algo que os políticos têm medo, porque arriscar pode correr mal. É verdade, pode correr mal. Mas se não arriscarmos, vamos continuar na mesma. Vamos continuar com os mesmos problemas, vamos continuar a queixar-nos, vamos continuar a culpar o interior, que o interior vai continuar a ser a fatalidade, como de costume. E nós estamos cá, nós não temos medo de arriscar. Nós temos as nossas propostas, estamos a apresentá-las já desde fevereiro, começámos já a apresentar as nossas propostas desde fevereiro. As pessoas sabem qual é que é o nosso projeto, sabem quais é que são as nossas propostas e têm o nosso compromisso que, caso sejamos vencedor, caso sejamos eleitos, este é o nosso plano e o nosso objetivo central, e que tudo faremos para que ele se concretize, é a criação de 500 novos postos de trabalho qualificados em Castelo Branco ao final dos 4 anos. É que nós queremos criar as condições, queremos que a Câmara Municipal seja o verdadeiro promotor para que este objetivo possa ser cumprido. E ao final dos 4 anos, queremos ser julgados ou não pela concretização desse objetivo. As pessoas connosco a definir publicamente qual é que é o nosso objetivo principal, daqui a 4 anos podem nos julgar. Se nós só tivermos criado 200 postos de trabalho qualificado, as pessoas daqui a 4 anos sabem que nós não fizemos bem o nosso trabalho e por isso podem votar no outro projeto em que acreditam. Falaste em algumas questões, como lá está, a criação dos 500 postos de trabalho, o facto de não terem medo de arriscar e de serem uma candidatura inovadora. Portanto, passamos agora para a parte da visão de futuro. E começo por te perguntar como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu gostava de ver um Castelo Branco, no mínimo, com os salários médios dentro da média nacional. Gostava que os nossos jovens não continuassem a sair. Podem sair desde que seja por opção, mas que todos os que saiam seja por opção e nunca por obrigação. E, para além disso, também algo que eu gostaria muito que daqui a 10 anos fosse uma realidade, fosse que a Câmara Municipal tivesse uma democracia mais participativa, transparente, estivesse totalmente digitalizada. Claro que o atendimento público nunca deve ser fechado, porque existem pessoas idosas que têm que se deslocar à autarquia para serem atendidas, mas a opção principal para a maioria da população não devia ser a deslocação presencial ou uma chamada telefónica para a Câmara Municipal tratar qualquer que seja o processo. A Câmara Municipal deve ser digital, deve estar perto das pessoas e ser acessível. E para além disso, algo que nós também queremos implementar é
uma Câmara Municipal transparente. Existe uma grande desconfiança dos políticos hoje em dia, e se não forem os próprios políticos a contribuírem para a transparência, a desconfiança continuará, e depois continuaremos a alimentar os extremismos que se alimentam da desconfiança instalada. E a única solução é tudo às claras. Com tudo às claras, as pessoas ganham motivos para voltar a confiar na política. Por isso, uma das nossas propostas, que também já apresentámos publicamente anteriormente, é que queremos realizar uma auditoria independente à Câmara Municipal de 4 em 4 anos. Há outros partidos, como por exemplo em Castelo Branco o Chega, que a primeira e uma das únicas 3 propostas que até agora apresentaram foi uma auditoria à Câmara Municipal nos últimos 20 anos. Mas quando se propõe uma auditoria só para os últimos 20 anos, claramente vê-se que o propósito não é que a Câmara Municipal seja mais transparente. É simplesmente ver se encontrou alguma coisa para depois poderem utilizar contra quem quer que seja que cometeu erros ou ilegalidades. Nós queremos propor uma auditoria de 4 em 4 anos, realizada a meio do mandato, para que não seja uma caça às bruxas contra ninguém, mas simplesmente tornar a Câmara Municipal mais transparente e dar mais confiança aos cidadãos da política tomada pela Câmara Municipal. Outra das nossas propostas que também contribui para tornar a Câmara Municipal mais transparente é que todos os processos de licenciamento ou qualquer outro processo que possa ser público na Câmara Municipal deve ser público e a ordem deve ser auditável. Ou seja, imaginemos que há 3 pessoas que vão pedir o mesmo tipo de licenciamento à Câmara Municipal. Os 3 pedidos devem estar públicos, claro que a informação pessoal deve ser anonimizada, mas que cada pessoa saiba qual é que é o seu pedido, qual é que é o estado que está a ser do tratamento do pedido, para que saiba que não há ninguém que passe à frente de ninguém. Através de políticas como estas, que tornam a Câmara Municipal mais transparente, mais auditável, que vamos conseguir restaurar a confiança nos políticos e na Câmara Municipal. Há bocadinho falavas que se não conseguissem cumprir aquilo a que se propunham, que os municípios vos iriam julgar em tempo de eleições. Portanto, eu pergunto antes de outra forma: que legado gostarias de deixar, mesmo que não ganhasses estas eleições? Um legado que eu gostaria de deixar, e acho que já estamos a deixar, na verdade, é que, mesmo que não mereçamos a confiança dos albicastrenses, pelo menos que as nossas propostas e as nossas ideias entrem na discussão da política local. Eu acredito que a Iniciativa Liberal vai ser a surpresa da noite, mas mesmo que caso não aconteça, caso não mereçamos a confiança dos albicastrenses, o legado que queremos deixar enquanto candidatura, e que eu também quero deixar pessoalmente, é que as nossas propostas e as nossas ideias sejam debatidas na política local, quaisquer que sejam eles os eleitos. E é algo que já está a acontecer. Por exemplo, nós temos uma proposta que a apresentámos bem cedo, e eu já há 2 anos no Conselho Municipal de Juventude, onde sou conselheiro, a tinha apresentado diretamente ao Presidente da Câmara, que é algo que nunca se debateu em Castelo Branco, que é, nós temos uma zona histórica ao abandono, onde a Câmara Municipal tem mais de 150 imóveis em elevado estado de degradação. E não sei se alguma vez vieste a Castelo Branco, mas se olhares para a zona histórica, a maior parte das casas estão devolutas. Sendo que a Câmara Municipal tem mais de 150, é um dos principais culpados do Estado em que a zona histórica chegou. E Executivo Socialista, após Executivo Socialista, o objetivo sempre foi a habitação pública. É o Estado, e só pensamos em soluções que envolvam o Estado. E nós, eu já há 2 anos propus no Conselho Municipal da Juventude, e nós agora voltamos a propor o programa Reabilitar para Reviver, em que é um programa que insta a Câmara Municipal a ceder os imóveis a privados, que se comprometem a reabilitar os imóveis num espaço de 4 anos, e que existem 3 vertentes do programa de seguida. A primeira é, se o privado que adquire o imóvel, isto a preços gratuitos ou muito acessíveis. Se o privado que adquirir o imóvel tornar este imóvel sua habitação principal e permanente durante um período mínimo de 6 anos, então não tem que pagar nada à Câmara. A segunda é, imaginando que é um investidor que quer restaurar o imóvel para depois pôr no mercado de arrendamento, então até o valor base do imóvel calculado inicialmente estar abatido, o investidor tem que praticar uma renda acessível. Ou seja, se a renda de mercado for 500 euros,
o investidor compromete-se a praticar uma renda de 250 euros, sendo que o desconto de 250 euros vai abatendo no valor do imóvel, até que o valor do imóvel seja abatido. Caso contrário, se apenas pretende reabilitar e ter liberdade total com o imóvel, então tem que pagar o valor do imóvel à Câmara Municipal. Com isto, contribuímos com o investimento privado para reabilitar a zona e para dar vida à zona histórica de Castelo Branco. O importante aqui é não termos uma zona considerável da cidade, altamente degradada, em que ano após ano, mandato após mandato, as promessas são sempre que vão restaurar a zona histórica, mas chegam ao final dos 4 anos e a zona histórica continua igual. Mais uma vez, se calhar é a altura de apostarmos em políticas diferentes, e esta proposta que eu apresentei agora, já existe uma proposta parecida pelo Sempre, a candidatura do PSD-CDS, algo que nunca foi proposto anteriormente. Ou seja, claramente houve aqui umas inspirações e já estamos, de certa forma, a contribuir para o debate político local, inspirando medidas inovadoras. Obrigado, Pedro. Agora pergunto que, para os jovens que nos seguem e querem participar, que conselho lhes dás e como podem transformar a política e a realidade local? Já disseste aqui que fizeste parte do Conselho Municipal de Juventude, entre outras coisas. Que conselho darias a um jovem? O primeiro conselho, e nós temos uma proposta para dinamizar e fomentar a participação dos jovens, nós queremos implementar nas atividades de enriquecimento curricular formações de conhecimento político, de como é que funciona a política local para os nossos jovens, para que percebam melhor como é que funciona a política local, porque é algo que temos percebido nos jovens que não sabem muito bem como é que funciona a política local. E para isso, antes de os incentivar a participarem proativamente, o primeiro conselho que lhes dou primeiro as pessoas têm que se informar. E para isso estaremos cá com esta proposta para informar as pessoas e para também deixar aquela sementinha, ou seja, deixar a sementinha para participarem depois. O Conselho Municipal da Juventude, por exemplo, onde eu sou conselheiro, nota-se claramente a falta de interesse na política local dos jovens. Existem mais de 20 associações juvenis e vários partidos e outras instituições que têm assento no Conselho Municipal da Juventude, mas cada vez que o Conselho Municipal da Juventude se reúne aparecem 5 pessoas, sendo eu uma delas. Ou seja, para além de dar meios aos jovens para participarem na política local, primeiro temos que criar o interesse. E criamos o interesse, estando em contacto com eles, trazendo-lhes explicando-lhes o que é a política local, nas atividades de enriquecimento curricular, para que cada vez estejam mais atentos à política local e cada vez mais se sintam incentivados a participarem. Após a sementinha estar lá, defendemos, como disse anteriormente, as assembleias municipais descentralizadas e em horário pós-laboral, também os orçamentos participativos e outra das nossas propostas, que é a criação da Albiap, que é a aplicação do município de Castelo Branco, porque neste momento em Castelo Branco existe uma verdadeira estratégia digital, para cada nova funcionalidade que aparece, cria-se uma nova aplicação. Neste momento já são mais de 6 ou 7 aplicações diferentes, até mesmo para os horários dos autocarros, em vez de usar simplesmente o Google Maps, temos uma aplicação para os horários dos autocarros, e nós queremos centralizar estas componentes todas numa Albiap. E outra das funcionalidades que nós queremos adicionar na Albiap é um fórum de discussão política para qualquer pessoa poder intervir e para que se possa fazer uma espécie de referendos que depois se tornem em propostas políticas na Assembleia Municipal ou mesmo nas reuniões do Executivo. É fomentar a discussão, a fomentar o conhecimento da política local, que contribuiremos para uma população jovem e até no geral mais participativa na política. Agora, para terminar, como o nosso tempo passa a voar, deixo-te um desafio. Se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra prestes a votar pela primeira vez, o que lhe dirias? É a única candidatura que acredita em ti, que acredita no teu potencial, que acredita no teu talento, que acredita
que é aqui que deves construir a tua vida, que não deves ser obrigado à procura em outros concelhos ou em outros países de melhores empregos, de melhores oportunidades, que é aqui que as deves ter, é a iniciativa liberal. E que a única força política que não tem medo de arriscar, não tem medo de fazer diferente e que quer acabar com a estagnação em que Castelo Branco se encontra, é a iniciativa liberal, e para tal espero merecer a tua confiança. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Gostava de agradecer também quem nos acompanhou e quem vai acompanhar o nosso podcast em direto ou em diferido. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Obrigado, eu. Até à próxima.